negócio. Atenção, torcida do Flamengo. Escute o que eu estou falando. Se aparecer qualquer time do mundo, que ele está ganhando 3,5 pau lá no Flamengo, hein, por mês. Ele é a comissão técnica dele, né? Que ele está anunciando devagarinho. Que tem muita gente que não quer vir de Portugal para cá, né? Por causa da situação do Brasil, que é muito assalto, Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas, enfim, ele vai formar a comissão dele. 3,5 pau. Ele ganhava 1.700 no Corinthians, 1.800. Então, é por isso que ele foi para o Flamengo, para ter dinheiro. Então, vocês anotem aí. Qualquer clube, de qualquer lugar do mundo, que oferecer 5 pau para ele por mês, 5 milhões de reais por mês, ele larga o Flamengo e vai embora. Boa noite, Flavito. Eu achei que esse episódio já tinha passado, né? Vocês estão falando de Vitor Pereira ainda, então, mas acho que eu tenho que falar uma outra coisa. Ele já se apresentou para o Flamengo, ele falou, foi bem claro, olha, eu dou satisfação à minha esposa. E outra coisa, por mais que ele seja um treinador bom ou ruim ou mediano, ele está indo para o melhor time da Sul-América, que acabou de contratar. Salve, salve, nação! Nação, vambora reagir aqui em mais um vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês sobre o nosso Flamengo e a mídia esportiva, né? A mídia principal da Gazeta Esportiva aí, né, falando sobre o Vitor Pereira. É uma coisa, parece que os caras não cansam, meu filho. Não cansa, não aguenta. É uma coisa que, para dar repercussão, tem que falar sobre o Flamengo, o Vitor Pereira. Será que eles estão sem ideia do programa? O que tem que falar? Fala do Vitor Pereira. Simplesmente isso, é incrível. Mas é isso aí, nação. Bora pro vídeo aqui. E como sempre, né, já peço seu like e sua inscrição para ajudar o canal. O like é bastante importante. Já vai deixando seu like para ajudar o canal. Créditos ao canal Gazeta Esportiva, né? Vou deixar o link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto. E vambora regir o que eles falaram. Chico Land, principalmente, né? Vambora aí, tamo junto. Ele começou a discutir lá com o jornalista, aí falou, não, interrompe isso aí, daqui a pouco a gente volta direitinho para falar. Chico Lang, é claro que nós vamos depois mostrar direitinho, mas você já se conformou com a saída do Vitor Pereira? Boa noite. Eu dei graças a Deus que ele saiu, né? Que desde o começo eu disse que ele não ia dar certo. E eu falei e acabou comprovando isso, porque, na verdade, ele era a terceira opção como técnico português para o Corinthians. A primeira era o Jorge Jesus, que só estava livre em maio, o Corinthians não quis esperar. O segundo era o Luiz Castro, que acabou indo para o Botafogo, atrás dos dólares do Textor, lá, que é o patrocinador da SAF do Botafogo. E sobrou como terceira opção, né, o Vitor Pereira, que não queria vir. Mas aí o Corinthians insistiu, pagou o que ele pediu, que para mim eu acho que foi um absurdo, 1.700 para ele, para a comissão técnica. Aí ele veio. E o que ele acrescentou para o Corinthians? Não acrescentou nada. Ele, do jeito que ele veio, ele ficou aí 9 meses. Por aí, né, Celso? 9 meses, né? Por aí. Vai, deu 9 meses. A temporada. Deu 9 meses. O que ele apresentou? O que ele apresentou de novo no Corinthians? Nada. Absolutamente nada. O grande jogo que o Corinthians fez na temporada passada foi contra o Flamengo. Isso porque os jogadores do Corinthians é que se esforçaram. Não, e perdeu, né? Bom lembrar que perdeu, né? Foi eliminado. Mas empatou 1-1, segurou o Flamengo no Maracanã, estava com um pênalti na frente e acabou desperdiçando o pênalti e aí perdeu o título. Quer dizer, por um mero acaso, né? por grossura dos jogadores. Mas, enfim, ele podia até ser campeão sem ter um dedo de participação no Corinthians. Então, hoje, eu já não estou nem aí com ele. Eu acho que agora, daqui para frente, a gente tem que ver o que o Fernando Lázaro vai fazer no Corinthians e lamentar profundamente, né, a atitude dos dirigentes do Flamengo, que acabaram contratando um mau caráter, né? Você trabalhar com mau caráter deve ser super chato, porque você não tem aquela confiança, né? Você nunca sabe. Você não dorme de costa para o cara, não dorme descoberto, porque vai saber o que ele vai fazer. E é aquele negócio. Atenção, torcida do Flamengo, escute o que eu estou falando. Se aparecer qualquer time do mundo, que ele está ganhando 3,5 pau lá no Flamengo, hein, por mês. Ele é a comissão técnica dele, né, que ele está anunciando devagarinho, que tem muita gente que não quer vir de Portugal para cá, né, por causa da situação do Brasil, que é muito assalto, Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas, enfim, ele vai formar a comissão dele. 3,5 pau. Ele ganhava 1.700 no Corinthians, 1.800. Então, é por isso que ele foi para o Flamengo, para ter dinheiro. Então, vocês anotem aí. Qualquer clube, de qualquer lugar do mundo,
que oferecer 5 pau para ele por mês, 5 mil reais, 5 milhões de reais por mês, ele larga o Flamengo e vai embora. Porque o negócio dele é grana. Ele é mercenário. Assim como todo técnico estrangeiro, né? Só que quer saber de dinheiro. Se o City não estivesse pagando a fortuna que está pagando pro pai do Flávio Prado, o Guardiola, né? O pai não, herói. É diferente. Herói do Flávio Meu herói, é diferente. Eu duvido que ele estivesse lá. Aquela coisa. Mas até aí tá tudo certo. O Mourinho está para vir para... É o que estão dizendo, que o Mourinho vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Pode separar aí uns 4 milhões por mês, porque senão não vem. Gozado. Foi bom você tocar nesse assunto. Nós estamos aqui babando ovo para essa portuguesada aí, e o técnico de Portugal vai ser um espanhol. Vai ser o Roberto Martínez, técnico da Bélgica. Então, na verdade, tivemos 6 meses do Jorge Jesus, 6 meses, não sei se repetiria aquilo. O Abel Ferreira pegou o melhor time do Brasil, ok, ganhou, mas também não vejo nada de extraordinário no Palmeiras. Eu não estou entendendo, está meio esquisito o negócio, né? O Vitor Pereira, como você falou, não fez nada de mais do Corinthians. Como falava o nosso querido Juarez Soares, nós estamos batendo palma para louco dançar, né? É um negócio meio, sei lá, enfim, problema dos caras, né? Acho que o que pegou mal para o Vitor, Flávio, é o seguinte, qualquer profissional, e aí o escudo do Chico, é um profissional. Claro. Pagou melhor. Tudo certo. Não vai. Cumpriu o contrato, pagou a multa rescisória, seja lá o que for, não tem nenhum problema. Então, nem precisava pagar a multa, né? Estava no fim do contrato. Então não teria nenhum problema se ele chegasse para o Duílio, e essa é a questão, que havia uma relação estreita de amizade entre os dois, e falar assim, olha, Duílio, o Corinthians não tem condições de oferecer o que eu quero para ser campeão. O Corinthians não consegue contratar para bater de frente com o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, eu vou embora. Até aí está tudo certo. A questão é, primeiro, questionar o repórter por falta de honestidade intelectual, sabe? Você bancar o Sincerão e tudo quanto é coletiva. Aí termina o contrato dele, qual é o exemplo que ele dá? Manda, faz um post dizendo uma vez que ele sempre Corinthians, só vou sair daqui por questões familiares. Depois dá uma entrevista para a ESPN, ele fala assim, não, estou sofrendo muito de sair do Corinthians, o problema é minha sogra, o problema familiar, não vou para clube algum. E a gente tem informação, isso foi no dia 14, dia 15 ele já negociava com o Flamengo, você sabe, o Dorival sabia, nós sabíamos, e no dia 17 ele bateu o martelo. Quer dizer, então, aí é uma crise de credibilidade, sabe? E cria uma situação... Os gozadores estão dizendo que o Flamengo se deu bem com Jesus, agora vai ter que ver se vai se dar bem com Judas. Então, quer dizer... Com Jesus deu tudo certo, vamos ver com Judas. Eu acho que é uma crise de... Vai ter que controlar o demônio. É uma crise de credibilidade que eu acho... É uma crise de credibilidade que eu acho que afeta até o vestiário. Aliás, por causa dessas contradições, a gente vai mostrar como é contraditória essa passagem do Vitor Pereira no Brasil até o momento. In first place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about talk, what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. Here, just give about... Yes. Yeah, but... No. He's talking about technical issues. My friend, is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you... Excuse me. Country. Yes, excuse me. You are the police... No. Excuse me. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I speak with the true. You understand? Okay. With the true. Thank you very much for your speech. My words come from my heart. Thank you so much. I'm not a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the true. You understand? Okay. We didn't say that you are a liar. What I can say here. We didn't say that you are a liar. Okay. So, please. Okay. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. Luiz Tezito não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né? Da questão do Flamengo / Corinthians, e agora
A gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. A informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você... Minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Só um ano. A esposa decide ou não decide por ele? Decide. Quando convém. E ele fala o que pensa ou não fala o que pensa? Porque essa foi a... Ele é mentiroso ou não é mentiroso? Porque foi exatamente... É um verme. Chico, É um verme. Foi exatamente esses dois trechos aí que nós pensamos e colocamos no Gazeta Esportiva no meio de semana, aonde ele mostra toda a contradição e ele não tem como explicar aquilo que o Celso falava. Né? Uma coisa, eu também discordo do Chico, assim como o Celso, no aspecto financeiro, o cara é profissional, ele tem o direito. Muda de clube quando quiser. Só que o que ele falou para o Corinthians... Ele falou porque ele quis falar. Não foi a verdade. Não foi a verdade. E aí depois ele acerta no Flamengo. E na coletiva, ele disse e não respondeu absolutamente nada. Criou um problema com o Marco Belo deixou de ir à Copa do Mundo por causa desse cidadão. A rádio dele entendeu que ele não merecia a Copa do Mundo por causa desse cidadão, que é sim o mentiroso, porque ele chegou na coletiva e ele não teve o mesmo comportamento como teve lá com os árabes, né? Eu falo o que eu penso. Por que ele não respondeu para a repórter quando a repórter perguntou para ele se tinha o problema da esposa ou não? Ali ele não contrariou o assessor de imprensa. Ali ele aceitou ser mandado. Então, eu vou falar uma coisa, né? Que brincadeira o seu Vitor Pereira. Isso foi combinado previamente. É claro. E aí, Miller, o que você pensa disso tudo? Boa noite, Flavito. Eu achei que esse episódio já tinha passado, né? Vocês estão falando de Vitor Pereira ainda, então... Mas acho que eu tenho que falar uma outra coisa. Ele já se apresentou para o Flamengo... Ele falou, foi bem claro, olha, eu dou satisfação à minha esposa. E outra coisa, por mais que ele seja um treinador bom, ou ruim, ou mediano, ele está indo para o melhor time da Sul-América, que acabou de recontratar o Gerson, que para mim é um jogador de seleção brasileira. Quer dizer, então, por mais que a gente possa contestar se ele é bom, se ele é mediano, se ele é isso, se ele é aquilo, eles vão disputar 7 títulos, 7 campeonatos esse ano. E no mínimo 3 ou 4 ele vai ganhar, porque o time do Flamengo é um timaço. Quer dizer, então, eu acho que tem que ver. Mas o Paulo Souza conseguiu não ganhar nenhum, hein? Sim, o Paulo Souza era muito ruim, não é que ele era ruim, ele era muito ruim, burro. O Vitor Pereira não, o Vitor Pereira é um treinador, não é melhor que Jorge Jesus, mas ele é um cara inteligente. Ele fez, como o Celso falou, ele fez uma boa campanha no Corinthians, agora ele está indo pro melhor time da Sul-América, quer dizer, então, esse episódio que já passou já. Como ele falou, ele achou que o Marcos Braz está certo. Olha, ele hoje, treinador do Flamengo, não vai falar do Corinthians. Aí eu dou toda a razão a ele e ao Marcos Braz. Ô, Miller, é mais ou menos como o Jorginho, né? Então, na época técnico do Atlético Goianiense, disse pro Abel, quero ver ser campeão aqui no Vitória. Não, mas aí o Jorginho foi mal. Tudo bem, eu estou falando. Não, você pegar um exemplo, você está falando, você vai pegar um time que é o Flamengo, a chance de bater campeão é muito grande. Com certeza. Então... Mas se puser um cone também, viu? Se puser uma cadeira também. Flamengo e Palmeiras. Flavito, o futebol aceita a verdade? Eu sempre falo isso aqui, eu estou repetindo. Em 2023, o futebol não aceita a verdade. Na maioria dos clubes, não na totalidade, na maioria dos clubes, os dirigentes, os presidentes, gostam de cara pau mandado, daquele puxa-saco mesmo. Não gosta de confrontação. Ele gosta de acomodação. O futebol não aceita a verdade, então se ele mentiu, o futebol gosta de mentir. Mas Tadeu, o que você pensa dessa história toda? Você que trabalhou no Brasil, lá fora, você conhece bem esse mercado. No Brasil, lá fora não tem muito isso, né? O treinador sair de um lado para o outro assim, né? Mas o Miller foi perfeito na colocação que ele fez. Ele está num dos melhores times, tem 7 campeonatos para disputar, inclusive o Mundial, né? Vai disputar o Mundial, então... já começa com uma final. Então, eu penso que é isso mesmo, o treinador tem que ir. O Chico falou, fez um bom papel no Corinthians, mas pagou mais. A gente estava falando até nos bastidores, né?
Quanto a isso, acontece com o jogador, com o treinador, Agora, eu acho que ele é muito inteligente. Que treinador que vai recusar o Flamengo hoje? É impossível. Não, mas Miller, eu acho que tá tudo bem ganhar mais, ir pro Flamengo, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema só é inventar a história da sogra, só isso. Não, e outra coisa. O resto, se ele fosse para ganhar menos do Flamengo, poderia ser bom negócio. Porque ele vai ganhar mais, teoricamente, se ele não atrapalhar, ele vai ganhar mais títulos. A questão é comportamental. É um cara que expunha jogadores, porque ele dizia ser sincero. Na primeiro confronto ali com os árabes ali, não sou mentiroso. Quer dizer, eu cobrava de jornalista, e termo dele, honestidade intelectual. Então, o que você espera de um profissional como esse? A contrapartida. É um treinador completo, né? É um treinador completo. Eu faço o que eu mando, não o que eu faço? Agora está... isso me irrita. Como é que é? É um treinador completo, né? Ele mente, ele fala a verdade, ele está no melhor Agora nós time do temos dois jogadores aqui na mesa, né? Como isso pode refletir o comportamento do técnico dentro de um elenco com jogadores consagrados como o Flamengo? Mas ele ficou um ano no Corinthians, o Garrafa, e ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que o Flamengo é totalmente diferente, pô. Até porque tem jogador lá que ganha até mais que ele. O Gabigol, o Bruno Henrique, que está voltando de contusão agora. O Arrascaeta, que acabou de renovar o contrato. O Felipe Luiz, que está em final de carreira, mas ele renovou o contrato com o Flamengo. E um jogador que joga, mesmo com a idade, ele sabe jogar muita bola dentro de campo. Quer dizer, então ele sabe que esses jogadores, ele vai chegar abaixo. Então, se ele souber administrar o seu ego em confronto a esses jogadores, ele vai se dar bem. É isso, se ele não atrapalhar, é duro, né, Júlio? Esse tipo de situação. Duro, né, Flávio? Mas é importante também a gente fazer uma reflexão sobre um tema, né? Quando um clube demite um técnico, às vezes de forma precipitada, todo mundo fala assim, e a profissionalização? Vejam só, no Brasil nós temos longevos técnicos, o Abel Ferreira, o técnico Fortaleza e o Rogério Ceni, que nós renovamos antes de uma semifinal da Copa do Brasil com o Palmeiras, antes do jogo. Bem antes, né? Bem antes. Então, isso mostra o quê? Um planejamento. Agora, nós também temos que ver, ao contrário, quando o técnico, que está certo, Miller, todos falaram que ele pode optar por um time mais estruturado, com mais dinheiro, com mais condição de ser campeão. Mas aquele técnico que também larga o clube, ele também larga e deixa na beira do acaso porque teve uma oferta melhor, ok. Mas quando é o dirigente, é amador. Quando o técnico faz isso, às vezes ele vem numa campanha, temos vários exemplos, eu não quero nominar. Claro. E ele tem uma proposta, ele vai embora. O Dorival deixou o Ceará para ir pro Aconteceu, né? O Ceará fazendo um bom trabalho. Então, isso tudo vale uma reflexão. Agora, só para finalizar, o problema é falar, o problema é, às vezes, colocar algum pro torcedor e depois fazer o contrário. Isso que é ruim, nós somos escravos do que falamos. Isso. O resto tá tudo certo. Você diz assim, gente, eu vou pro Flamengo porque a condição de ganhar título no Flamengo todo mundo é maior que o Corinthians. Em tese, é isso mesmo. Mas... Pode ser que no fim o Corinthians ganhe mais que o Flamengo, mas em tese é isso. Não, o Flamengo está mais bem estruturado, é diferente. Não é maior que o Corinthians, não. Não é isso que eu estou dizendo. Nesse momento, para ganhar título, o Flamengo tem mais possibilidade que o Corinthians. Pode acontecer. Porque o Flamengo está melhor estruturado. Isso. Tem dinheiro, comprou Gerson agora. Isso, claro. Agora, o que eu não entendo, eu queria perguntar para o presidente Casares, é esse negócio de repatriar jogador. O jogador é vendido, de repente aparece uma baita de uma proposta pelo cara, como foi o caso do Gerson. Ele é vendido por uma grana, e na hora dele voltar, ele volta pela metade do preço. Eu sei, os meandros aí dessa repatriação. Tem alguma coisa ilegal nesse negócio? O São Paulo acabou de repatriar o Marcos Paulo, que foi por um bom dinheiro, saiu do Fluminense por um bom dinheiro. O Marcos Paulo, por exemplo, ele era uma promessa no... Então, é isso aí, nação. É uma coisa para falar para vocês. Os caras não se aguentam. É incrível a capacidade deles mencionar ainda o nome do Vitor Pereira. Sei lá, os caras não aceitam, entendeu? Porque quando o Vitor Pereira estava fazendo um excelente trabalho, estava brigando por título ainda, né? Quando tinha chance ainda. O Vitor Pereira é um excelente treinador, deveria renovar com o Corinthians mais um ano, sei lá o quê. Aí depois chegou o final do campeonato. Vitor Pereira talvez não fique, sei lá o quê. Muita lesão, perdeu o título. Vitor Pereira vai ficar. E depois que saiu, só detonou. Aí depois teve esse caso do Flamengo também. Eles vão continuar falando do Vitor Pereira até quando? E o Miller, ele foi bem... Falou a verdade ali, né? Vamos ficar falando do Vitor Pereira ainda? Vitor Pereira já tá no Flamengo, já foi anunciado, sei lá o que, até no Flamengo. Esquece Vitor Pereira. É aquilo, os caras... A mídia paulista, especificamente para quem torce pro Corinthians ali, né? Acaba deixando a floração lá do torcedor, acima de tudo ali.
Não esquece o Vitor Pereira, esquece. Acabou, Vitor Pereira, Flamengo, acabou essa história. Chico Land é o principal. Principal mesmo. Então é isso aí, tamo junto, nação.